lá, por maior que seja o obstáculo que aparecer na sua vida, é importante não desistir. É preciso continuar lutando sempre. Como eu estou lutando com a minha roquidão de hoje. Mas é com alegria que trazemos para você as histórias de gente que não desiste nunca. Histórias de coragem, de perseverança, de amor ao próximo. Vamos saber das histórias da edição de hoje? A divisão de odontologia das Casas André Luiz comemorou 37 anos de história no tratamento de pacientes especiais. A professora Naila Rodrigues vai nos contar sua história de vida no quadro Superação. Nas Casas André Luiz, a história de hoje vai ser contada com pratos e panelas. É a terapia ocupacional fazer história na cozinha. E o Dr. Cleiton vai falar sobre deficiência mental e os direitos das pessoas que estão cumprindo pena. Tudo isso na edição de hoje do Projeto Lírias. Fique com a gente! Nívia, você já pensou se os irmãos não soubessem sorrir? Ficar o tempo todo de cara amarrada? Credo, ia ser muito ruim. Muito ruim mesmo, porque o sorriso é um maravilhoso jeito de se comunicar. Por que dizendo essas coisas? Porque nas casas André Luiz existem pacientes que não conseguem falar. No entanto, eles sorriem. Já sei aonde você quer chegar. Quem cuida do sorriso deles é a divisão de odontologia das Casas André Luiz. Nós aqui da instituição Casas André Luiz estamos aqui há 13 anos praticamente, cuidando e dando atenção a esse tipo de paciente. Fazemos basicamente o controle de prevenção. A prevenção visa no controle de placa bacteriana, visa no controle de doenças como cárie, doença periodontal como gengivite e periodontite. Isso faz com que ele, como paciente, tenha uma condição bucal e de assistência e comportamental melhor, visando ainda mais a redução de medicamentos neurológicos que, em outras condições, poderiam ter uma dosagem muito mais potente, sem muita necessidade, apenas para controlar as doenças bucais. O que se acumulou de conhecimento ao longo de um departamento odontológico que tem 37 anos, na imagem de um grande funcionário e foi grande diretor e pessoa, Dr. Danilo Falser, foi que ele nos ensinou a dar um atendimento ao nosso paciente. O conhecimento nosso em relação se consolidou principalmente com a última jornada odontológica, e que houve um entendimento e o conhecimento e o cruzamento dessas informações através das palestras que aconteceram por lá. Para nós, o que são os nossos pacientes? São seres humanos. Essa é a definição no ambulatório que a gente gosta. E principalmente o quê? Com família. Os nossos pacientes têm família. Deve ter o respeito igual ou às vezes até maior com a família, que carrega todo um fardo, todo um problema social em função daquele momento que passa.
que os pais relatam pra gente é a dificuldade de higienização, porque algumas crianças, por mais que elas queiram ajudar, elas não conseguem abrir a boca, as pais mordem a escova. Em relação à dor, muitas crianças não falam, mas os pais eles têm uma maneira de identificar o que está acontecendo com o filho. Então, muitas vezes o pai chega aqui e nos relata que essa semana ele tomou alguma coisa mais quente e que ele colocou a mão, então eles relacionam isso com dor de dente. Eles sempre trazem pra gente essa informação. E daí que nós fazemos a nossa pesquisa aqui no consultório, de localizar a dor, né, da criança. Na casa, hoje nós atendemos cerca de 465 crianças, só na odontologia. São crianças da comunidade, mas não só de Guarulhos. Tem crianças de Arujá, de Caraguatatuba, de Mogi das Cruzes. E é um atendimento gratuito. Por ser um atendimento gratuito e diferenciado, a fila de espera aqui na casa ainda é muito grande. E nós fazemos atendimento na manhã e à tarde. E nós temos 2 voluntários, além dos 2 dentistas efetivados. Então, assim, todos os nossos horários são ocupados, né? Mas as demandas ainda não conseguem ser todas supridas. Hoje em dia nós trabalhamos com laser terapia, com imagem por diagnóstico. Nós estamos com um projeto de colocar implantes em algumas crianças, fazer ortopedia em algumas crianças também selecionadas. Então, teve toda uma evolução que antigamente não tinha, né? A personagem de hoje de inspiração é uma pessoa bem próxima de qualquer um de nós. Ela não é famosa e nunca esteve nas manchetes dos jornais. Mas exerce uma profissão muito importante. Ela trabalha na Universidade Santana. É a professora Naira Rodrigues. Meu nome é Naira Rodrigues, eu tenho 37 anos, sou professora universitária aqui na Universidade de Santana, no curso de Pedagogia, minha disciplina é Educação Inclusiva e Saúde e Educação. Minha formação é em Fonoaudiologia e eu fiquei cega aos 19 anos por conta de uma patologia genética chamada retinose pigmentar. Após eu adquiri a deficiência, fui fazer reabilitação numa instituição na cidade de Santos. Quando eu fui fazer reabilitação, eu ainda tinha um resíduo visual. E as instituições, há alguns anos atrás, elas colocavam para as pessoas que iam utilizar os seus serviços, que se você tem um resíduo, uma visão remanescente, né, um resíduo visual, você tem que utilizar esse resíduo. Então, eu no primeiro semestre de reabilitação, eu fui impedida de aprender o braille e a orientação em mobilidade, que era a técnica do uso da guia ou da bengala. E o resíduo visual que eu tinha não dava conta da leitura nem com letra ampliada. Então, eu pedi muito para a direção da instituição para eles me ensinarem o braille, mas eles se recusavam. E a instituição era um internato. Eu não era interna, mas tinham algumas pessoas que viviam, moravam nesse lugar. E aí, para eu conseguir aprender o braille, eu me escondia no quarto delas e elas me ensinavam. E aí eu consegui aprender o básico do braille em 4 meses. Não foi difícil por conta da minha motivação, eu precisava muito, porque eu queria muito prestar vestibular. Logo em seguida, eu fui trabalhar numa instituição com reabilitação de crianças com deficiência visual e deficiências múltiplas, onde a gente implantou o serviço de intervenção precoce
que é o atendimento de bebês com essas deficiências, e um serviço de atendimento a crianças cegas com dificuldade de aprendizagem. Os primeiros anos da deficiência não são fáceis para ninguém. É uma mudança muito difícil, uma mudança muito brusca na vida. A gente, né, todo ser humano não está preparado para lidar com perdas, né? E perder um sentido, perder um movimento você estar lidando com essa perda o tempo todo. Nunca pensei em desistir, em momento algum, porque eu acredito em coisas muito além, né? Eu acho que a visão, ela é um sentido muito importante, extremamente privilegiado do ser humano, porém eu me constituí como uma pessoa com deficiência, sem a visão, de uma forma inteira, né? Então eu não me sinto limitada ou sem uma parte de mim, alguma coisa que me faça falta. Eu entendo que hoje o que me dificulta, na verdade, não é a falta da visão. É a questão do acesso, é a questão da informação, são outras questões. Mas não a falta da visão. Eu nunca pensei em desistir. Se eu posso deixar alguma coisa para as pessoas que veem esse programa é que, independente de você ter uma deficiência ou ter alguma dificuldade, a gente tem um bem muito maior, que é a vida, e que é o mundo inteiro para conquistar. Eu acho que desistir não é o caminho. É isso aí, professora Naira. Desistir nunca. Never. Jamais. Nunca. Nunca ia mesmo, Nívia. Mas vamos para o intervalo? A gente volta já já.